Fala pessoal, estamos aqui com o segundo episódio do nosso quadro Café com a Ponti. Hoje o nosso convidado é uma pessoa super especial, confesso que minha inspiração no LinkedIn, tá? Quem me fez produzir conteúdo aí todos os dias e gerar negócio através do LinkedIn. Então a gente está recebendo hoje aqui no Café com a Ponti o Lucas Gomes da Onda Skin. Lucas, primeiro, obrigado pelo teu tempo, tá? Obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo, da gente falar sobre uma ferramenta tão importante no dia a dia corporativo e que tem feito a diferença em várias empresas, mas ainda tem muita oportunidade. A gente ainda vê no mercado muita oportunidade nessa rede social, que é o LinkedIn. Guilherme, primeiro, parabéns pelo trabalho que você está fazendo com a Ponti de conscientizar os empresários da importância do marketing digital, principalmente aqui onde a gente está, em Recife, enfim, no Nordeste, que é uma região do Brasil que eu amo tanto que eu me mudei e vim morar aqui. Super feliz com enfim, essa nossa parceria também entre a Onda Skin e a Ponti. Eu sou o Lucas Gomes, fundador da Onda Skin. A nossa empresa é especializada em LinkedIn para negócios. Então, o que a gente faz é transformar os sócios executivos de empresas em canais de geração de demanda, principalmente para serviços B2B, serviços de alto ticket. E a ideia aqui hoje é não deixar nenhum segredo que não seja revelado, é contar para vocês tudo que a gente faz no LinkedIn para gerar demanda, para gerar oportunidades de negócio. Então, eu estou super animado para o nosso papo. Boa, maravilha. E assim, Lucas, um ponto que me chamou muita atenção quando a gente começou, né, explicando um pouquinho do contexto para o pessoal que está assistindo, eu conheci o Lucas através de uma consultoria, né? Eu fui aluno do Lucas num processo ali de implementação do LinkedIn, onde eu transformei meu LinkedIn pessoal, né, que até então não tinha nada, numa máquina de geração de receita para minha empresa, né, para a Ponti, graças a essa troca que a gente teve lá no início. E um ponto assim que é muito básico, tá? E você que está no dia a dia do LinkedIn, eu que já tive essa oportunidade, já sei essa informação, mas muitas empresas acabam deixando isso na mesa, é a diferença do perfil pessoal para a página corporativa, né? O que é que diferencia? Por que as pessoas deviam produzir conteúdo no perfil pessoal e não na corporativa? Porque eu confesso que essa é uma das perguntas que a gente mais ouve lá na empresa, né? E já confesso a você aqui que a gente já ganhou negociações usando esse gatilho. A gente chegou, estava concorrendo com outra agência, e aí o cara falou, não, vou fechar com outra empresa porque eles estão fazendo no meu LinkedIn. Aí eu fiz, ele vai fazer na sua pessoa física ou na pessoa jurídica? Aí ele fez, não, é na jurídica. Eu fiz, não, esse cara não entende nada de LinkedIn. Tá aqui a foto do Lucas Gomes, vem com a gente que vai dar certo. Então, explica para o pessoal que está nos ouvindo aí por que investir no LinkedIn pessoa física, né, no pessoal ali, e não na page ali da empresa, na página corporativa. Eu acho que esse é um ponto super interessante, né? Porque existe o lado de como o algoritmo do LinkedIn funciona e existe o lado emocional ali, relacional da questão. Então, você tem dois lados. Primeiro ponto, assim, o LinkedIn hoje é um canal inegável de geração de negócios, principalmente para o mundo B2B, né? Para empresas que fazem negócios com outras empresas. Então, todo mundo já sabe disso. Em outros mercados mais mais concorridos, como os Estados Unidos, já é o primeiro canal que as empresas B2B vão quando elas querem gerar leads, fazer negócios. E aqui no Brasil ainda tem uma oportunidade de um oceano azul muito grande para a maioria das empresas B2B. Mas a questão da página corporativa ou da página pessoal é super interessante, porque a maioria das pessoas pensa, poxa, eu vou levar minha empresa para o LinkedIn, né? Então eu vou ter uma estratégia corporativa, eu vou usar a página corporativa. Para a maioria das empresas, eu vejo essa como a decisão menos interessante ou menos rentável para se fazer. E eu mesmo já cometi esse erro lá atrás. Então, quantas pessoas estão assistindo a gente não publicam conteúdo na página da empresa no LinkedIn e tem muito pouco engajamento, e tem muito pouco alcance, poucos seguidores, pouco resultado. E às vezes quando o sócio ou o fundador da empresa compartilha o conteúdo na página pessoal, né, da página pessoa física, ele tem mais engajamento, mais resultado, né? Isso funciona basicamente por conta da maneira que o algoritmo do LinkedIn trabalha. Então, o LinkedIn, ele é uma empresa de publicidade, assim como o Facebook, Meta, enfim, TikTok e tudo mais. Então, ele quer a atenção das pessoas para ele vender espaço publicitário para as empresas. Então, o algoritmo dele funciona de tal maneira que ele prioriza distribuir conteúdo de perfis pessoais e ele prioriza vender anúncio para as empresas. É por isso que tem várias pesquisas que mostram, por exemplo, que os perfis pessoais eles têm 10 vezes mais alcance orgânico do que as páginas de empresas.
Então, literalmente, se você tiver uma página de empresa e um perfil pessoal, os dois publicarem o mesmo conteúdo com o mesmo número de seguidores, o perfil pessoal, em média, ele vai ter 10 vezes mais alcance do que a página da empresa, fora uma série de outras funcionalidades que o LinkedIn dá para a construção de networking e relacionamento, que você vê no perfil pessoal e você não vê na página da empresa. Então, funcionalidades de envio de mensagem, funcionalidades de envio de convite de conexão, por exemplo, e tudo mais. Então, é por esses motivos que, assim, é uma grande vantagem você focar a sua estratégia do LinkedIn no perfil pessoal versus numa página de empresa. Maravilha. E uma coisa que eu vejo muito no LinkedIn é o famoso boca a boca no digital, né? Um ponto que é muito interessante quando a gente faz uma publicação é que, diferente dos algoritmos de Instagram, Facebook e outras redes sociais, é que ele indica para as pessoas que seguem quem comentou, quem engajou com você. Então, eu faço uma publicação hoje, o Lucas vai lá e curte a minha publicação ou comenta a minha publicação, aquele conteúdo chega para as pessoas do Lucas, que seguem o Lucas, dizendo lá, o Lucas curtiu isso aqui. Como é que as pessoas podem explorar, Lucas, isso mais a fundo e usar desse conhecimento sobre o algoritmo para potencializar o alcance de pessoas, né? Acho que é aí onde mora o tesouro escondido do LinkedIn, né? Isso é um ponto super interessante, porque existem pessoas que têm redes de 10 mil, às vezes 100 mil seguidores no LinkedIn e tem um engajamento muito baixo, ou então pessoas que têm menos conexões, menos seguidores e tem um engajamento mais alto, e até você tem top voices no LinkedIn que tem muito engajamento, muitos seguidores e não conseguem fazer negócio. Por quê? Porque quando a gente olha para uma estratégia dentro do LinkedIn, a gente tem que pensar em qualidade e em quantidade, as duas coisas caminhando juntas. Não adianta você ter um volume de seguidores muito grande que não representa o público-alvo da sua empresa ou do serviço que você quer vender, mas também não adianta você ter ali uma rede muito pequena, muito restrita e com pouco engajamento. E aí a forma de você conseguir combinar a qualidade com a quantidade é justamente você construindo a sua rede de forma muito, assim, objetiva, muito estratégica, alinhada ao planejamento. Alinhado com o seu público-alvo, né? Exatamente. E aí, à medida que você vai construindo conteúdo otimizado para gerar comentários, que é o principal gatilho de geração de alcance orgânico dentro do LinkedIn, você consegue ter uma rede que é muito qualificada, você publica um conteúdo, você tem muitos comentários de pessoas que se parecem com os seus melhores clientes e eles trazem outras pessoas que estão na rede deles e provavelmente se parecem com os seus melhores clientes também. Daí você cria um ciclo virtuoso de viralização de um conteúdo dentro do seu nicho e você acaba acelerando essa construção de autoridade para se tornar referência no seu mercado. Entendeu? Maravilha. E uma coisa que eu tenho vivido no meu perfil pessoal, óbvio que eu estou iniciando essa jornada ainda, né? Mas já tenho colhido os frutos assim, incríveis do meu LinkedIn. Né? Até estava comentando recentemente que pelo menos um contrato por mês a gente fecha vindo do LinkedIn. Que legal, cara. Então a gente já consegue colher esse resultado. Mas uma coisa que me chama a atenção quando você fala e que eu tenho aplicado muito das trocas que a gente teve ao longo desse tempo, aplicado muito no meu negócio, tem dado muito certo, é olhar para dois pilares principais dentro do LinkedIn, né? Que é a minha rede, garantir que as pessoas que estão na minha rede sejam pessoas qualificadas e garantir que o conteúdo tenha quantidade e qualidade. Né? Então nem adianta ter só conteúdo com quantidade e qualidade e não ter uma rede alinhada com o meu perfil, como o inverso também não adianta, né? Eu tenho uma rede 100% alinhada com o perfil que eu busco, mas o conteúdo não tem uma frequência legal ou tem uma qualidade ruim. Como que alguém que está começando, Lucas, a produzir conteúdo no LinkedIn, que começou recentemente a usar a ferramenta no seu perfil pessoal, pode começar a produzir esse conteúdo e começar a expandir sua rede? Quais são os pilares que essa pessoa tem que ter mais atenção assim, e focar para garantir que vai ter sucesso, como você tem na sua rede social, né? É um top voice aí, pessoal, para quem não sabe, dentro do LinkedIn. E como eu estou começando a ter também aqui resultados já bem relevantes, como é que a nossa audiência que ainda não explora esse oceano azul, como você falou, pode dar esse primeiro passo e o que é que eles devem olhar principalmente? Como você bem falou, a gente formou eu me tornei Top Voice ao longo de 6 anos de trajetória no LinkedIn e a nossa empresa, OnTheSkin, formou mais Top Voices na América Latina nos últimos anos do que qualquer outra empresa. A fórmula, ela é super simples e as pessoas complicam a fórmula, essa é a verdade. A gente traz 4 pilares na nossa metodologia, né, que são
posicionamento, networking, conteúdo e relacionamento focado em vendas, mas você falou talvez os dois principais pilares que qualquer pessoa, seja ela começando hoje, seja ela com uma trajetória mais longa no LinkedIn, pode implementar, que são a expansão da rede de forma estratégica e o conteúdo relevante. Então, o que você vai fazer? Primeiro ponto é analisar sua rede e começar a se conectar com pessoas que representem o seu perfil de cliente ideal. Então, você define ali quais são os cargos, tipo, segmento de empresa, tamanho de empresa, região dos seus principais clientes. Você busca por esses clientes na pesquisa do LinkedIn e você envia um convite de conexão para essas pessoas entrarem na sua rede e vão ter uma proximidade maior, até vão receber mais seus conteúdos. Tá? Então é assim que se constrói uma rede qualificada, fazendo esse processo de forma constante. E no lado do conteúdo, basta você se atentar a 3 grandes pilares para trabalhar, que são o pilar técnico, o pilar institucional e o pilar pessoal. O pilar técnico vai te ajudar a te posicionar como uma autoridade no seu mercado. O pilar institucional vai trazer histórias sobre a sua empresa que vão também diferenciar a sua empresa a partir da cultura e, enfim, dos diferenciais de produto. E o pilar pessoal vai aprofundar o relacionamento com a sua audiência. Então, diversificando o seu conteúdo com essas 3 frentes e expandindo a sua rede de forma estratégica no LinkedIn, você já vai ter ali a fórmula que gerou talvez 10 a 20 milhões de reais em propostas de negócios para a nossa empresa e para os nossos clientes aqui na Onda Skin. Só que para você realmente ir um passo além e gerar negócios toda semana, todo mês, você precisa dominar ainda as outras 2 frentes da metodologia. Esse ponto que você falou, eu vou pegar um gancho aqui para fazer uma analogia para o pessoal, que o processo é muito simples e as pessoas tentam complicar. E eu tenho uma tese na minha cabeça que a maioria das coisas que a gente faz no nosso dia a dia são simples. E às vezes a gente busca, as pessoas buscam complicar demais. Porém, o simples já é muito difícil. Quem fala isso é Hélio Azevedo, que é um dos principais vendedores B2B hoje do mercado, é uma referência aí pra gente. E ele faz justamente esse comentário de como é difícil fazer no dia a dia o simples. Imagina o complicado. Então, o simples já é uma coisa difícil de ser feita porque ele exige compromisso, resiliência, porque até chegar num resultado como esse que você falou, de ter resultado semanal, ter resultado mensal do LinkedIn, não é da noite para o dia. Quem fala isso tá mentindo, está inventando um mundo mágico. Então, acho que de todo o webinar, todo o conteúdo que a gente está trocando e vai trocar aqui ainda, se a gente puder deixar na cabeça das pessoas que elas terem resiliência e terem consciência que precisam fazer o simples de forma consistente, já valeu esse papo de hoje. Então, como é que o Lucas, com a série de atribuições, empresário, dono de negócio, nas horas vagas surfista também, como é que você consegue conciliar para manter essa religiosidade de postar periodicamente, E quando a gente fala assim a frequência, qual que seria a frequência ideal? Muitas vezes chegam para a gente pessoas perguntando, eu tenho que postar todo dia, 3 vezes na semana, 1 vez por semana tá bom, de 7 da manhã é melhor do que de 7 da noite. Como é que o Lucas se organiza para conseguir ter essa rotina religiosa de não falhar em nenhum momento ali que você se propôs a produzir conteúdo? Qual que seria essa frequência ideal e se existe isso mesmo de horário ideal ou isso é mito do mercado? Existe tudo isso. Cara, assim, tem um comentário muito importante para fazer. Hoje que eu tenho uma equipe fazendo tudo isso para mim, publicando conteúdo todo dia e preparando live, isso, aquilo, o pessoal olha e fala, não, mas para você é fácil, Você tem uma equipe, você tem um monte de gente na sua empresa, no marketing que faz, que toca isso, pessoal especializado. Legal, mas esse mesmo pessoal não sabe que nos meus primeiros 5 meses, produzindo conteúdo todo dia no LinkedIn, 10 da noite, depois de sair do escritório de um dia inteiro de trabalho, foi depois só de 5 meses que eu fui fechar meu primeiro negócio pelo LinkedIn. Então você imagina, e assim, mesmo se eu não tivesse fechado esse negócio, eu teria continuado na estratégia. Porque, cara, uma estratégia que você tem o seu público-alvo ali na sua frente, o seu concorrente não está fazendo e você consegue construir relacionamento com o seu público, não tem como dar errado. Em alguma hora vai dar certo. Talvez você tenha que pivotar a estratégia, mas alguma hora vai dar certo, eu concordo. A consistência é o ponto mais importante,
né? Nessa história toda. E foi o seu caso também. Seu primeiro mês você não teve resultado, segundo mês não teve, terceiro mês não teve. Vários momentos você pensou em desistir, daí em algum momento você começou a ter resultado e hoje, depois de talvez menos de um ano, você está fechando contrato todo mês pelo LinkedIn, sabe? Então, esses pontos são importantes. Agora, o que eu dou de dica para quem está começando, tá? Primeiro ponto, se compromete com uma frequência de publicação de conteúdo. Você pode ser, assim, eu gosto de brincar com os meus clientes, né? Ou você tem tempo ou você tem dinheiro, né? Então, assim, se você tem tempo, que era o meu caso lá no começo, né? Que eu trabalhava de 7 da manhã até 10 da noite, eu tinha tempo e não tinha dinheiro, eu ia lá, tirava meia hora, a hora que fosse, se fosse 5 da manhã, se fosse 10 da noite, e fazia meu conteúdo, minha publicação. Eu me comprometi a publicar conteúdo todo dia, desde o dia que eu pisei no LinkedIn. Não recomendo, sinceramente. Com uma frequência ali de 1 conteúdo, 2 conteúdos por semana no LinkedIn, você já está dentro da frequência que o próprio LinkedIn considera relevante para um criador de conteúdo na plataforma. Agora, se você quer se tornar um top voice em um ano ou menos, se você quer gerar negócio no LinkedIn em 4, 6 meses e você é um negócio B2B, daí é interessante você ter uma frequência de conteúdo maior. A dica que eu dou tenta simplificar o processo. Todo mundo que não começou a produzir conteúdo me diz que tem dificuldade de ter ideias. Na verdade, não. Você só tem filtros demais entre as suas ideias que você considera ruins e o conteúdo em si. Os meus primeiros conteúdos, até hoje eu olho e falo, como que eu publiquei isso? Por quê? Porque eu só tinha o compromisso de publicar todo dia, sabe? E os meus conteúdos ruins do começo me levaram a melhorar com base nas métricas e na performance até chegar onde a gente está hoje, que eu tenho certeza que vai ser pior do que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, entendeu? Então, cara, só se compromete com um conteúdo por semana para você começar. Você tem várias ideias no seu dia a dia, anota suas ideias, senta. O que eu gostava de fazer quando eu produzia conteúdo era me gravar falando, né? Usar a transcrição do conteúdo. Hoje já tem ferramentas melhores para isso, como o próprio Plaud, por exemplo. Então, você tem ferramentas de gravação de reunião que você pode usar para gravar sua reunião, transcrever, reestruturar ali o conteúdo e publicar. E aí você vai entendendo o que funciona. Com relação ao horário de publicação, nossa equipe lá da Onda Skin, a equipe técnica, estava enviando ontem mesmo um novo estudo que estavam fazendo sobre os melhores horários na verdade, os horários de pico de atividade dentro do LinkedIn. Então, quais horários que as pessoas estão mais ativas no LinkedIn? E a gente sempre vê um padrão muito claro, que é um nível de atividade muito forte ali entre 8 e 10 da manhã e entre 4 e 6 da tarde. E aí com um pequeno pico de atividade também no meio do dia, perto do horário de almoço. Então, tipo, o início do expediente, final do expediente e o horário de almoço são bons horários para publicar. Entre segunda e quinta-feira são os melhores dias para publicar pela nossa experiência. E, assim, mas obviamente a gente tem que testar, né? Mas se eu fosse dar uma dica, seria publica 8 da manhã, segunda-feira, que não tem erro, assim. É um dia e um horário maravilhoso para publicar no LinkedIn. Quando a gente começou o nosso relacionamento, a se conhecer, a trocar mais e trocar experiências e formar a parceria que hoje existe, uma frase que mais me marcou sua foi a seguinte: na dúvida, posta. Se você está com dúvida, posta. Né? E quando eu comecei a produzir o conteúdo, eu batia muito nesse filtro de será que isso aqui tá bom? Como é que as pessoas vão reagir? Porque é meu perfil pessoal, não é o perfil da empresa. O perfil da empresa tá logo lá, óbvio que a gente tem o maior zelo do mundo pela nossa marca, mas não é o rosto de Guilherme que está aparecendo, não é o rosto do Lucas, né? Então, olhava para o meu perfil pessoal e dizia, minha tia vendo isso, minha mãe vendo isso, será que ela vai entender aqui esse contexto, né? Então, tinha muita dúvida assim, do que publicar, do que não, e tomava a decisão de publicar. Tinha post que eu achava que não ia dar em nada e o engajamento ia lá para cima, e post que eu acreditava muito e não dava em nada. Exatamente. Né? E agora, Lucas, você trouxe um ponto muito relevante, que é as ideias de conteúdo, né? De ter muitos filtros
e não falta de ideia. Hoje não tem mais desculpa para ter falta de conteúdo, né? Você joga na IA lá, olha, sou fulaninho, faço tal coisa, tenho tal idade, me dá aí 10 pautas de conteúdo, ele vai te entregar com primor ali, pautas de qualidade para você trabalhar. Então, acho que essa barreira aí de ideação, né, de ter ideias para conteúdo, ela morre mais ainda com a popularização da IA, né, com o uso mais frequente das pessoas, com acesso mais fácil à inteligência artificial. Mas eu acho que tudo que a gente está falando aqui, de troca, de ter frequência, de ter o compromisso, acho que essa é uma das palavras-chave que a gente vai deixar aqui ao longo da nossa conversa, que é você ter o compromisso com você mesmo, né, de você produzir conteúdo no LinkedIn para gerar resultado. E aí eu vou puxar isso para um gancho, para uma outra palavra que a gente usou muito aqui, que é resiliência, né, ter resiliência de que vai dar certo. Que você falou, poxa, meu público-alvo está aqui, essa ferramenta ela foi criada para B2B, tem um volume de pessoas imenso, meus concorrentes não estão usando, então ela vai dar certo. Então, ter essa resiliência para nós mesmos na hora de produzir o conteúdo e gerar esse resultado, mas eu queria te ouvir para os teus clientes, né? Você deve pegar muita empresa lá na OnTheSki que já é tradicional, que às vezes já tem um volume de venda interessante e que a pessoa que está à frente, seja o head de marketing, o CEO, o sócio, o fundador daquele negócio, tem uma resistência muito grande em botar a cara, seja no LinkedIn, em qualquer rede social. Como é que o Lucas tem a resiliência de convencer aquela pessoa de que isso vale a pena de fato e que ele vai botar mais dinheiro no bolso se ele resolver produzir conteúdo no LinkedIn em vez de ficar sentado ou escondido atrás da cadeira? Eu não convenço ninguém, cara. Eu produzo conteúdo para construir relacionamento com as pessoas e acontece muitas vezes assim, a gente tem grandes multinacionais, líderes de mercado globais que trabalham com a gente na OnTheSki, que eu percebo na prática as pessoas que têm mais afinidade com isso ou que já descobriram que esse caminho, ele não é mais uma opção. Pensa na pandemia, cara. Tipo, quanto de negócio mais tradicional teve que se digitalizar para se manter vivo na pandemia? Ser digital passou a não ser mais uma opção durante a pandemia, sabe? Então, assim, sinceramente, depois de muitos anos tentando convencer muita gente, hoje meu posicionamento eu não convenço mais ninguém. Se você entender que o canal de marca pessoal é um canal muito forte para negócios, então pode me chamar que a gente vai sentar para conversar. Se você não entender, você vai entender no futuro. Só existem essas duas pessoas. E não tem problema. Não tem problema você ter um senhor de 70 anos num negócio que ele está há 50 anos construindo, que ele, cara, quer se aposentar, não quer mais estar nem no escritório, não quer mais, não tem problema, entendeu? Tipo, o problema é alguém forçar ele a fazer, ele não quer fazer e vai dar errado porque o cara não quer fazer. Eu já tive cliente, pra você ter uma ideia, que a gente trabalhou por 1 ano, era, assim, diretor de um grande banco, eu não posso falar qual era, um diretor de um grande banco que ele se aposentou do banco para se tornar conselheiro, se tornou conselheiro, a gente trabalhou no reposicionamento de marca pessoal dele para ele justamente conquistar novos conselhos, e todo reposicionamento de marca é doloroso para você começar a tracionar num novo, enfim, uma nova proposta de valor e nova rede de relacionamentos. A gente evoluiu muito no trabalho, a gente conquistou outros conselhos para ele. No fim de 12 meses de projeto, ele chegou para a gente e falou: Lucas, eu amo a sua equipe, seu trabalho é maravilhoso, a gente conquistou coisas incríveis, mas eu vou me mudar para os Estados Unidos com a minha esposa e vou me aposentar e quero ficar na beira da praia o dia inteiro. O que eu vou falar para ele? Eu vou convencer ele de que ele vai ganhar mais dinheiro se ele botar mais 3 conselhos ali? Não, a pessoa não quer, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma tendência muito forte você ter essa humanização, esse rosto, essa construção de relacionamento em escala. A humanização da comunicação no B2B, mesmo nos canais institucionais, é uma tendência muito forte, né? E existem pessoas que vão encontrar essa oportunidade mais cedo e vão agir e vão ali ter mais resultado mais rápido. E existem as pessoas que vão encontrar essa oportunidade depois ou vão se aposentar e vão seguir a vida, entendeu? Então, meu trabalho não é convencer ninguém. É só me relacionar com as pessoas que acreditam no que eu acredito. Boa. E fazer um gancho bem legal disso que você trouxe, Lucas, que muitas vezes a gente chega numa empresa que
vê essa oportunidade, enxerga essa oportunidade, mas a gente, quando está conversando aqui, fala muito do fundador, né, que é o conceito de Founder-led Growth. Né? E muitas vezes o fundador, como você falou, às vezes largou, não está mais afim, ou às vezes até está afim, mas tem uma série de outras atribuições, não tem tempo, inventa uma série de desculpas muitas vezes para não fazer o que precisa ser feito, mas ele tem uma pessoa que ele acredita que vai dar certo, e ele quer colocar aquela pessoa para produzir o conteúdo em nome da empresa e ser a cara da empresa. O filho dele, né, geralmente. O filho dele, geralmente. Basicamente. Então, como é que você lida com isso no dia a dia com os teus clientes, de trazer alguém que não é o fundador da empresa, e qual a barreira que existe para o medo, né, na verdade, desses empresários de assim, esse cara vai sair daqui e a rede é dele, a rede não é da empresa, né? Tá no perfil pessoal, não tá no corporativo. Sim. Então, como lida com isso, né, de fazer com que uma empresa que quer se posicionar no LinkedIn, mas o fundador não é a pessoa que vai colocar a cara, e também o outro lado da moeda, né, o lado da empresa de ter medo dessa pessoa levar a rede com ela, e eu acredito que você deve viver muito isso. Muito, né? Isso é super natural. Pensa É porque você está pensando num contexto de uma empresa familiar, em que essa sucessão é algo mais natural entre o fundador, que talvez ficou mais velho, e um sucessor. Só que você tem uma multinacional que é listada em bolsa. E aí? Quem é o fundador? Nem interessa mais. Tipo, o nome da empresa já ficou maior, já ficou mais relevante. O fundador, às vezes, já morreu há 300 anos, entendeu? Então, por que que... E aí esse que é o ponto relevante. Tem empresas que a gente trabalha a estratégia do influenciador corporativo, que é fortalecer a presença digital dos colaboradores com milhares de colaboradores. 3 mil, 5 mil, 10 mil colaboradores. Só qual que é o ponto que eu sempre falo? Essa estratégia de Founder-led Growth ou do influenciador corporativo vai funcionar melhor e mais rápido quanto mais reputação, relacionamento e expertise você tiver. Sim. Geralmente, o fundador carrega essas 3 coisas mais do que qualquer pessoa na empresa, ou sócios, entende? Sim. Só que a gente chega no ponto, às vezes ele simplesmente não quer. Então, o que a gente vai fazer? É como se a gente estivesse analisando 2 canais de marketing, porque o Founder-led Growth é um canal de marketing, o seu perfil do LinkedIn é um canal de marketing da Ponti, sabe? Tem que ser analisado dessa forma. E aí a forma que eu vejo se o fundador da empresa não quer fazer esse trabalho, então a gente vai ter mais trabalho para fazer com outra pessoa da empresa, que não tem tanta reputação, relacionamento e expertise. Expectativa alinhada, então vamos trabalhar. Vai demorar mais, vai ter que construir essa autoridade, esse relacionamento e tudo, mas vai funcionar, vai dar certo com a estratégia certa. Agora, E aí esse ponto é interessante, né? Que é isso, caramba, beleza, então já entendi, é um canal importante, vou investir aqui para todos os sócios da empresa ou para todos os diretores da empresa, são 30, 50 diretores que a gente tem, investimentos como esses em, empresas maiores multinacionais. O que acontece quando um diretor sai da empresa? Que é super comum. Cara, aí que está o ponto legal. Se você pensa o seu perfil do LinkedIn como uma coisa que inicia e termina nele, você já começou perdendo. Não precisa a pessoa sair para você perder. Porque, por exemplo, você pode ter uma agência, uma empresa, ou a própria pessoa produzindo conteúdo, e às vezes ele não está lendo as mensagens dele, e é ali que está o ouro. E é ali que estão as negociações. Entende? Só que, o que acontece? Você precisa fazer esse trabalho integrado com os outros canais, e é aí que você vai potencializar. É isso que as pessoas não perceberam. Que a sua cara é a porta de entrada para as pessoas conhecerem a empresa e a porta de entrada para outros canais de relacionamento mais profundo. Eu passei anos construindo a rede do meu perfil do LinkedIn. O que eu fiz depois? Eu comecei uma comunidade no WhatsApp em que eu trazia as pessoas mais qualificadas para essa comunidade, para eu ter, claro, acesso ao telefone delas, mas para eu ter controle sobre a mensagem que chega nelas. E daí eu não dependo mais do algoritmo orgânico do LinkedIn. Eu posso rodar anúncios para reimpactar essa audiência que já ouviu falar de mim, que já me conhece, até se eu quiser criar uma outra empresa. Eu posso trazer essa rede do executivo para um CRM, por exemplo, através de ferramentas que a gente tem hoje. Então, o ideal é você, independente do diretor sair ou não, você
trazer esse relacionamento que ele está construindo para outros canais que aprofundem o relacionamento e que a gente vai ter mais controle sobre os dados que estão ali na rede dele. Mas, assim, a frase final é aquela clássica acho que foi do Henry Ford, né? Melhor, ou enfim, de alguém muito famoso, empresário famoso. Pior do que você treinar uma pessoa e ela sair, é você não treinar e ela ficar. Então, pior do que você investir na rede dela e ela sair, é você não investir e ela ficar. Por quê? Você não está alavancando o relacionamento, a expertise e a reputação que aquela pessoa tem e que pode trazer uma série de benefícios para a empresa. Então, Lucas, assim, a gente bateu um papo aqui hoje muito rico, acredito que agregou muito valor aí para quem está assistindo, mas eu queria de você que a gente resumisse numa única missão para quem está do outro lado, né? Se você pudesse deixar um único recado hoje para resumir tudo que a gente conversou aqui com a nossa audiência e trocamos aqui entre a gente, o que você falaria para quem está do outro lado para fazer hoje no LinkedIn, que não dependa de investimento muito alto, não dependa de muito volume de trabalho, mas que a pessoa possa dar um primeiro passo, possa começar? Faça como eu. Se comprometa com uma meta de produzir um conteúdo por semana e simplesmente faça. Porque é esse começo que vai começar a desbloquear os próximos níveis até que você consiga gerar oportunidades de negócio todos os meses, ter oportunidades de, enfim, palestras, contratar os melhores talentos do seu mercado, entre vários outros benefícios de você trabalhar essa estratégia de alavancar sua marca pessoal alinhada à sua estratégia de negócios. Perfeito. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É o nosso segundo episódio aqui do Café com a Ponti. Em breve, a gente vai lançar para vocês o nosso terceiro episódio. Nosso compromisso, assim como o Lucas tem um compromisso com o LinkedIn dele, o nosso compromisso com você é produzir um conteúdo mensal de alto valor, tá? Para que você possa se capacitar e aprender sobre o nosso mercado. Então, Lucas, para a gente fechar aqui, momento jabá, por favor, como é que a gente acha a OnSkin, como é que a gente aprende mais sobre o LinkedIn, como é que a gente contrata a OnSkin? Maravilha. Bom, você pode encontrar mais conteúdo sobre LinkedIn para negócios no meu próprio LinkedIn. Então é só procurar Lucas Gomes OnSkin ou Lucas Gomes Dr. Onda. É uma foto amarela, você vai me achar bem fácil. Eu estou vestido provavelmente exatamente igual eu estou aqui. E, claro, se você quiser saber mais sobre os serviços da OnSkin, né, a gente tem uma equipe super especializada que vai trabalhar posicionamento, networking, conteúdo e relacionamento para posicionar a sua empresa B2B como referência de mercado, te posicionando como a maior autoridade do seu mercado dentro do LinkedIn. Então basta me mandar uma mensagem por lá e eu vou ficar feliz em te atender e te ajudar. Maravilha, pessoal. Vamos deixar aqui o link do LinkedIn do Lucas para vocês poderem acessar e poderem ter essa troca e conhecer mais da OnSkin. Também vamos deixar aqui o site da Ponti para vocês poderem consultar e entender um pouco mais sobre o que a Ponti vem fazendo nesse mercado B2B. Tá? Obrigado pela tua participação e um abraço.